Num tempo antigo, depois do grande dilúvio que mudou o mundo, surge uma pergunta importante. Para onde foram os gigantes mencionados na Bíblia? Ao explorarmos os registros da história e das histórias antigas, tentamos entender o que aconteceu com essas criaturas enormes que viveram antes do grande dilúvio. Esses gigantes eram como personagens de contos de fadas, com origens misteriosas e um destino desconhecido. Os textos antigos falavam sobre a força desses gigantes e o caos que causaram. Os Nefilins, que eram como uma mistura de seres divinos com humanos, estavam na Terra naquela época e até mesmo depois. Dizem que eles eram filhos de Deus que se relacionaram com filhas de humanos. A Bíblia relata em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. À medida que a água subia, cobrindo tudo, os gigantes desapareceram sob as ondas. Será que eles simplesmente sumiram? Ou será que encontraram um lugar seguro longe da fúria das águas? Quando as águas finalmente se retiraram, ficou um silêncio estranho no ar, sem mais os passos pesados dos gigantes. No entanto, os primeiros descendentes de Noé que conseguiram sobreviver à grande enchente falavam em segredo sobre coisas impressionantes, como estruturas enormes e cavernas escondidas nas altas montanhas. Isso nos faz pensar: será que alguns gigantes conseguiram sobreviver? Será que eles se adaptaram, encontrando um lugar seguro nas partes escondidas da Terra? Ou talvez tenham se tornado parte das bases das novas civilizações após a enchente? Mesmo depois que as águas da enchente baixaram, algumas pistas sobre os gigantes ainda permaneciam na Terra. Em diferentes lugares, encontraram esqueletos enormes que sugerem a existência de gigantes. Desde o Vale de Elá, onde a história nos conta que Davi derrotou o gigante Golias, até as terras onde se dizia que moravam os Anaquins, os filhos de Anak. Até mesmo encontraram os Nefilins, que são mencionados na Bíblia, e dizem que éramos como pequenos insetos aos olhos deles. Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali a gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essas descobertas sugerem que os gigantes, também chamados de Nefilins, podem ter vivido em grupos pequenos, deixando rastros para que nós, mais tarde, pudéssemos encontrar e assim entender a história deles. Será possível que esses gigantes tenham se misturado com as sociedades humanas que foram crescendo ao longo do tempo? Em muitas histórias de diferentes povos, ouvimos falar de heróis com força e tamanho extraordinários, como se houvesse uma mistura de coisas normais e extraordinárias. Essa é uma parte intrigante das histórias antigas que nos faz imaginar como seria se gigantes e humanos tivessem convivido. É possível que a influência dos Nefilins tenha se espalhado pelas tradições e famílias daqueles que vieram depois do dilúvio. A história deles ainda está por aí, mas de uma forma diferente. Ao longo dos anos, muita gente encontrou ossos gigantes, o que sugere que os gigantes podem mesmo ter existido. Nos Estados Unidos, especialmente no centro-oeste, descobriram montes que tinham esqueletos com tamanhos surpreendentes, crânios alongados e membros esticados como se fossem gigantes de verdade. No Oriente Médio, em túmulos, acharam ossos maiores do que os das pessoas de hoje, lembrando as histórias de gigantes que viveram até em lugares remotos como o Himalaia. Falam até de restos super grandes encontrados em buracos e lugares escondidos, como se os gigantes tivessem escolhido esses locais para descansar. À medida que o tempo passava, a pergunta sobre o que aconteceu com os gigantes continuava a intrigar e levantar discussões entre os estudiosos. Será que eles foram para os cantos mais distantes da Terra, ou talvez tenham ido para um lugar além do que conseguimos entender? Essa é uma daquelas questões que fazem as pessoas ficarem maravilhadas e também fazem os especialistas discutirem para tentar encontrar respostas. Depois da enchente, as pessoas podem estar carregando consigo a herança dos gigantes, como uma lembrança sutil de uma época em que os Nefilins andavam pela terra.
O que realmente aconteceu com os gigantes é uma pergunta sem resposta definitiva, perdida ao longo do tempo. Como diz a Bíblia Sagrada, para tudo há um momento certo, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. As pistas que encontramos, desde textos antigos até estruturas misteriosas espalhadas por nossas paisagens, não nos dão respostas claras, apenas indícios curiosos do que talvez tenha acontecido. Em cada mito e em cada objeto estranho, a história dos Nefilins continua sendo um mistério envolvente na nossa história coletiva, sempre fascinando e surpreendendo. Nossa busca pelos gigantes bíblicos depois da enchente é como uma viagem pelas sombras da história, onde fatos se encontram com lendas e a verdade se mistura com mitos. Os Nefilins, seja se foram, se transformaram ou estão por aí disfarçados, mostram como as histórias têm um poder duradouro e como estamos sempre em busca de mais conhecimento. A história deles é a nossa história, uma de sobrevivência, transformação e o enigma que continua nos intrigando sobre nossas origens.